Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chegou a hora da estreia do Timão na Libertadores e tem uma mudança tática, hein? Do Central. Vamos palpitar? Eu e você aqui? Vai ser papo reto. 3-0 Corinthians. 3-0. Vai ser 3-0 pro Timão. E você? Comenta aqui. Um corte muito suspeito, inclusive, nos relacionados para a partida. Diego Palacios foi cortado. Segundo informações por opção técnica. E aí, gente, tá cada vez mais difícil de entender. Fala, fiel, hoje o Corinthians entra em campo, mas tem polêmica antes da bola rolar. Palácios está fora mais uma vez e Chico Garcia traz informação sobre a escalação do Timão. Mas tem mais, Bidon e Yuri Alberto podem estar de saída. Samir Carvalho trouxe essa bomba sobre o mercado da bola e no final vou trazer uma análise sobre essa movimentação no mercado da bola e o impacto no elenco. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada do Timão e bora acompanhar o vídeo. Corinthians está encaminhando a contratação do Fabrício Angileri. O Matheus Bidu, teoricamente, está sendo colocado como moeda de troca. Será? Mas hoje, o Hugo tem sido titular no lugar do Bidu. Por que o Hugo conquistou a vaga no lugar do Bidu? Será que o Bidu vai ser negociado? Só que aí na estreia da Libertadores, o Palácios fica fora por opção técnica. Esse esclarecimento provavelmente vai ser dado depois do jogo. Se é que vão perguntar, né, para o Ramon e para o Emiliano. Porque treinador, eles ficam escondendo o jogo, né? Não, vamos falar de quem tá aqui, não vamos falar de quem não tá. Não, mas quem não tá também é notícia. Porque o Corinthians está contratando um quarto lateral esquerdo, sendo que o principal contratado no ano passado não joga. Ano passado por uma sequência de lesões que deram errado e tudo bem. Todo mundo entendeu isso. Só que aí ele vinha sendo preparado para 2025. Aí joga um jogo e de novo fica fora. E aí, numa entrevista recente, o Emiliano disse que era uma questão de controle de carga. Tem algo errado aí. O Samir Carvalho já tinha dito que tinha uma questão de indisciplina. Ele foi perguntado sobre isso e eles refutaram. Não tem nada disso. Bom, mas aí a gente já começa a suspeitar que tem alguma coisa errada, porque não é possível. Ou então vão negociar o Palácios, ou vão liberar o Palácios para contratar o Angileri. Não sei. Mas é um corte suspeito. Essa do Diego Palacios a gente continua sem entender. Enquanto ele tiver contrato com o Corinthians e não jogar, eu vou continuar questionando. Eu não vejo sentido no Palácios não ser utilizado. É uma questão física? Então que expliquem isso para o torcedor. O outro corte é do Pedro Raul. O Pedro Raul, cara, foi muito mal contra a Portuguesa. Aliás, tá mal esse ano. Fez o primeiro gol do Corinthians no campeonato, né, paulista, na temporada contra o Bragantino. Ou ele faz o da virada, né? Ele faz o da virada, eu acho, né? Enfim, ele fez no primeiro jogo. Todo mundo imaginou, caramba, recusou um monte de proposta. Um monte de gente tentou contratar o Pedro Raul por empréstimo, não sei o quê. O salário alto, né? Todo mundo aqui e tal. E ele, não, eu vou ficar no Corinthians que eu quero recuperar a minha imagem, assim como o Yuri Alberto conseguiu, eu também vou conseguir. Inicialmente a comissão técnica não ia dar tanta moral, inscreveu no Paulista, começou a dar chance para ele e ele recebeu oportunidades. Não dá para dizer que ele não recebeu, mas ele realmente não está conseguindo. E aí agora tem o interesse do Ceará. De novo, que já tinha manifestado interesse, o Ceará está atrás do 9, já levou o Pedro Henrique, inclusive. Aquele, Pedro Henrique do Corinthians, o loirinho, o atacante, já está lá, inclusive já fez gol, inclusive num Clássico Rei recente. Eles querem contar com o Pedro Raul, só que o jogador precisa querer. E de novo, o Palmeiras passou isso com o Rony, né? Todo mundo tentando o Rony não queria, até que ele se acertou com o Atlético Mineiro. Mas o Fluminense tentou, o Vasco e tal. O Vasco, nos últimos tempos, até o Rony estava querendo ir, porque o salário era bom, mas enfim, acabou fechando com o Atlético. No caso do Pedro Raul, ele tem que querer jogar no Ceará. Será que ele vai deixar o salário que ele ganha no Corinthians, mesmo sendo reserva, ou vai querer ir para o Ceará? O Corinthians vai ter que pagar uma parte, talvez. Enfim, a negociação ainda não está clara e não está definida. O fato é que o Ceará quer, o Corinthians obviamente se interessa pelo negócio, mas falta o jogador se interessar. Talvez nesse momento em que ele recebeu algumas chances no Paulista, não tenha correspondido e que a pressão para cima dele está grande de novo, ele pensa, caramba, eu vou seguir minha vida. Ou não, ou ele vai ficar por aqui, jogando um jogo, folgando 5, jogando outro e recebendo o seu glorioso salário que ele não obrigou ninguém a pagar, né? O Corinthians foi lá e tirou ele do futebol mexicano por 25 milhões de reais e com um salário na casa dos 800 mil reais.
São os negócios do futebol, né? O fato é que na estreia da Libertadores, o Pedro Raul não foi relacionado, junto do Palácios e junto do Gustavo Henrique. Vamos lá, vamos projetar esse time que tem uma mudança tática. E é justamente por conta da ausência do Bidon. O Bidon, que já está na Venezuela, foi lá junto do Felipe Longo, também o goleiro que estava na seleção sub-20, junto do Bidon, eles recepcionaram a delegação. Eles treinaram no Complexo Deportivo Cocodrilos, no centro de treinamento do Caracas. Foi lá onde o Corinthians realizou seu treinamento nessa terça-feira, na preparação para esse jogo de quarta. E com a escalação que deve ser com que o Corinthians tem de melhor para não correr riscos. Cara, vai ser uma atração. Você imagina o Memphis Depay jogando lá na Venezuela com esses caras, o próprio Yuri Alberto, o José Martínez, que é de lá, né? Então, assim, vai estar todo mundo ligado no Corinthians, né? Vai ser uma atração, não tenha dúvida nenhuma. Por que uma mudança tática? Eu separei o campinho aqui para vocês, para explicar, porque aqui, ó, não reparem nos números, tá? Em algum momento eu consegui ser fiel aos números, mas não dá para ter todos os números da camisa, né? Eu só tenho do 1 ao 11. Mas vamos lá, o goleiro é o Hugo Souza, Mateuzinho e Hugo, que ganhou a posição do Matheus Bidu, que fez gol contra a Portuguesa, mas assim, deixou buracos defensivos e não tá bem esse ano, não tão bem quanto estava no ano passado. André Ramalho e Choca, a dupla de zaga titular. Félix Torres está indo bem também, o André Ramalho não está bem esse ano, mas essa é a dupla titular. Aqui a gente começa a mudar. O Ranieri abre o meio-campo, tá? Para mim, a escalação inicial tem o Martínez abrindo o meio-campo, mas o Martínez está funcionando tão bem aqui, que para manter o losango da maneira como o Ramon vem jogando, Martínez e Carrilho, com o Ranieri abrindo o meio-campo. Ele desloca o Carrilho. O Carrilho jogava aqui, com o Bidon desse lado. Como o Bidon não está, e o Martínez está muito bem pela direita, ele está fazendo isso. Ele está invertendo o Carrilho, colocando o Martínez aqui. E o Martínez muitas vezes ataca como um ponta quase. Até para dar uma sustentação para o Mateuzinho não subir tanto, né? E às vezes ter uma retaguarda aqui, assim como o Hugo, que também é um lateral bem mais defensivo. Laocho, Rodrigo Garro, o meia armador, o craque do time, na ponta desse losango. Com o Memphis agora o camisa 10 e Yuri Alberto. Esse é o time respeitando a característica de um modelo tático utilizado pelo Ramon no ano passado, porém com essa pequena alteração do Carrilho indo lá para o lado esquerdo e o Martínez aqui na direita. Muitas vezes eles se alternam, tá? Porque o Carrilho também funciona muito bem pelo lado direito. E o Martínez é um cara muito versátil. Então ele ataca como ponta, ele pode voltar pelo lado esquerdo para recompor, ele pode voltar para fazer a primeira função. Depois ele pode fazer uma troca, baixando o Martínez para cá, tirando o Ranieri e botando mais um jogador aqui, seja o Carrilho aqui e o Rian desse lado, ou o Alex Santana, que tem um poder de marcação e também chega bem à frente. Enfim, são as várias possibilidades que tem Ramon Dias com esse elenco do Corinthians, o time titular, e ainda tem Thales Magno voando para entrar no segundo tempo e resolver a parada. Tudo pronto para a estreia na Libertadores contra a Universidade Central. Vamos palpitar, eu e você aqui? Vai ser papo reto. 3-0 Corinthians. 3-0. Vai ser 3-0 pro Timão. E você? Comenta aqui. Existem propostas para Breno Bidon e para Yuri Alberto no Corinthians? Vocês têm me perguntado muito isso nas lives, tanto no almoço com a Fiel ao meio-dia, como no café da Fiel às 19 horas. Eu vou trazer para vocês o que eu apurei. Yuri Alberto, o André Curi alega ao Corinthians nos bastidores, talvez ele não confirme isso em público, que existe uma proposta muito boa da Europa para o Yuri Alberto, que vai ser difícil o Corinthians resistir, tá? Essa é que eu apurei do Yuri Alberto. O que eu apurei do Breno Bidon é que o Corinthians, né, chegou meio que apalavrou a venda do Breno Bidon com um clube europeu também, tá? Inclusive a ponto, né, já da família do jogador já está, né, procurando lá, enfim, já estudando como que é morar na Europa, né, vendo onde pode morar, enfim, a família já está até com o coração na Europa, foi o que me passaram. É claro que é um acordo, né, verbal, não existe ainda
uma venda definitiva do Breno Bidon, mas no Corinthians já tratam a saída do Breno Bidon, pelo menos nos bastidores, como praticamente certa, ou no meio do ano, ou no final desse ano, tá? Agora, né, a gente vai ter que esperar até o final do ano para saber, ou até o meio do ano mesmo, né? Porque a janela forte da Europa é no meio do ano. Não sei se o clube europeu que o contratar já vai querer ele de imediato. Tem essa questão também, tá? Mas o que me falaram hoje é que o Breno Bidon tem coisa muito mais avançada, porque o Corinthians já está na parada. O Corinthians já está conversando com esse clube e gostou da proposta, tá? O Corinthians gostou da proposta, o Breno Bidon também. Eu não tenho essa informação que o Corinthians rejeitou propostas, pelo contrário, a informação que eu tenho dessa proposta de um clube europeu, de um grande clube europeu, o Corinthians gostou da proposta. Então é colocar no papel, né, e saber quando que vai liberar o jogador, se é no meio do ano ou no final do ano. E se vai colocar no papel, como disse a Leila, né, presidente do Palmeiras, ela falou que pecou, né, por dizer que o Palmeiras tinha contratado alguns jogadores, porque para ela palavrado é contratado, mas a palavra não vale mais nada. Então a gente tem que esperar, mas o que eu queria passar para vocês é isso, na temperatura certa, tá? É para vocês entenderem, né, na temperatura certa. O Breno Bidon um pouquinho mais avançado em negociações e o Yuri Alberto um aviso de uma grande proposta que vai chegar. É isso. Deixa o like. Aí, fiel, Palácios está sendo injustiçado ou realmente não merece mais chances? O que vocês acham da provável escalação do Corinthians para hoje? Mas enquanto o técnico Ramon Dias define a escalação, tem essa bomba do mercado da bola, Bidon e Yuri Alberto, que podem sair do timão. Fiel, será que o Corinthians deveria liberar esses dois agora? O Yuri Alberto ainda pode render mais e o Bidon é uma joia que não pode sair. Galera, continuando aí nessa pegada aí de possíveis saídas, saiu essa matéria agora a pouquinho, tava olhando aqui, envolvendo o Rodrigo Garro, a gente falando aí dessa situação de Bidon, também de Yuri Alberto. Corinthians, o presidente já falou, né, que uma das maiores dificuldades que ele enfrentou nesse ano foi a manutenção do elenco. E a gente tem aí o Bidon, que é uma jovem promessa do Corinthians e que tem aí possibilidade de ir para o mercado inglês. E também a gente tem a situação aí do nosso querido Yuri Alberto, saiu esses dias, eu trouxe até vídeo informando para vocês, foi o Benjamin Bach que soltou essa informação primeiro, falando que a Internacional de Milão podia vir com uma proposta muito boa para o Yuri Alberto para sair no meio do ano, e o Corinthians continuando nessa levada que com certeza vai ter aí que brigar pela manutenção dos seus atletas, faz parte, time que tá indo bem, que tá vencendo, tende a ter essas propostas, ainda mais se conseguir conquistar títulos, que é o que a gente acredita que deve acontecer esse ano. Então o Corinthians vai ter que tentar se virar com essas situações para segurar os jogadores. Passando rapidinho aqui nessa situação do Rodrigo Garro, que é uma matéria adicional aí que saiu de última hora. O Garro, ele está em alta no mercado internacional. Na quarta-feira, o Corinthians recebeu uma proposta do Zenit. Então, a proposta veio hoje, nesta quarta, pelo meio argentino e recusou de prontidão. Os russos ofereceram 25 milhões de euros, cerca de 150 milhões, para contratar o atual camisa 8 do Timão. A diretoria, porém, sequer cogitou se desfazer do jogador. Zenit aí que teve muitas brechas no Corinthians na última gestão, né? Levou jogadores aí muito barato, jogadores de graça naquela transação que teve com o Yuri Alberto. O Yuri Alberto veio de lá, o Zenit sempre de olho no Corinthians aí, nosso baita camisa 8. Então, assim, né? Tomara que o Corinthians continue resistindo a essas propostas, mas deixa aí nos comentários a opinião de vocês sobre essa questão aí da manutenção do elenco do Corinthians, do Palácios, que é aquilo, nem tem mais muito o que falar, né, galera? Aguardar para ver o que vai acontecer, se realmente vai chegar esse outro lateral, pra gente ver como é que vai ficar a situação da lateral do Corinthians, beleza? Então é isso, fiel, Palácios continua fora, a escalação do Timão está praticamente definida e ainda tem essa bomba com Bidon e Yuri Alberto podendo sair. O que você acha? Corinthians deve manter o Yuri Alberto e o Bidon? Palácios merece mais chances? Quero saber a opinião de vocês nos comentários. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para ficar por dentro de tudo sobre o Corinthians. Já tem pós-jogo no canal. Até já, valeu e vai Corinthians!